Olá, graça e paz, tudo bem? Uma alegria poder mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa terça-feira profética e nesta noite Deus tem algo poderoso, algo tremendo, algo revelador da palavra dele para você. E eu quero que você me dê licença para adentrar na sua casa, onde você estiver, para que o Espírito Santo possa falar através da palavra dele a sua vida. E eu creio que hoje, numa noite como essa, num ambiente profético como esse, o Espírito Santo vai adentrar onde você estiver e vai ministrar o seu coração de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, porque Deus tem algo reservado para hoje, querido, algo valoroso da parte dele. E eu quero começar orando por você. Quero começar dizendo para você que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus se importa com você e eu quero orar pela sua vida, independente das suas lutas, suas circunstâncias. Querido, eu quero que você saiba disso. Se acalme aí, se aquete, porque o Espírito Santo vai ministrar a sua vida em nome de Jesus. Vamos estar orando então. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós estamos muito felizes em podermos compartilhar a Tua palavra. Estamos felizes, Deus, em poder adentrar nesta casa, talvez nesse carro. Eu não sei onde essa palavra está chegando nessa terça-feira profética, mas o que eu sei é que o Senhor já enviou ordem aos Teus anjos à frente desta palavra chegar, para começar a tocar no coração desse homem e dessa mulher, e que verdadeiramente esta noite seja uma noite profética, essa noite verdadeiramente seja uma noite de reconstrução, de milagres, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu sou o pastor Paulinho aqui da Igreja Batista Vida, aqui na cidade de Antonina. Estamos aqui situados na rua Dr. Bruno 199. Nós somos uma igreja em células através de relacionamentos saudáveis. E nós existimos para amar a Deus, amar as pessoas e servir ao reino. E eu creio, querido, que hoje, nessa terça-feira profética, Deus tem algo tremendo para ministrar a sua vida, começando pela minha, e quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E se prepare porque hoje Deus tem algo, querido, algo poderoso para reconstruir algo que você nem imagina, porque Deus fará coisas hoje que Ele nunca fez antes. Deus falará coisas com você hoje que Ele nunca falou antes. Então se prepare aí, aquiete seu coração. E o tema que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite é reconstruir para sonhar. Aleluia! Reconstruir para sonhar.
Uau, que coisa tremenda! Eu quero ler um texto com você, é um texto meio longo, então eu quero que você preste muita atenção. Se você puder pegar sua Bíblia, ou talvez você tenha aí, né, acompanhar conosco a leitura da palavra. Nós estaremos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao 19. Gênesis 37, do 1 ao 19. Reconstruir para sonhar. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. É aquele texto que você sabe, quando José é vendido quando ele é vendido como escravo e pelos seus irmãos. E o texto diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 19. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho. Uau! Repita aí onde você está aí na sua casa. Sonhou também José um sonho. Repita aí, repita. Sonhou também José um sonho. E que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao seu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. Ah, não, repita de novo aí na sua casa. E sonhou ainda outro sonho. Repita. E sonhou ainda outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu, tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Os seus irmãos, pois o invejavam. Uau! E seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai, e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro os meus irmãos, diz-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-los dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Ah, não, isso você tem que repetir. Lá vem o sonhador. Uau! E eu quero compartilhar com você, mediante a isso tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos que a nossa geração será impactada. Nós estamos vivendo uma crise mundial, em que um vírus parou tudo, um vírus mudou a história, muitos foram ceifados, muitos voltaram para casa com o Senhor, muitos estão aí nos hospitais, mas existe algo. Nós estamos vivendo um tempo, como você está vendo aqui, um tempo de distanciamento, falando com você através de um culto online nessa terça-feira profética. Nós não podemos estar sem máscara aqui, no ambiente, você pode ver que não tem ninguém, mas nós estamos respeitando todas as diretrizes, todos os decretos, usamos o álcool gel na entrada, distanciamento social, máscara, etc., todos aqueles cuidados. Mas existe uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Nós não podemos parar de maneira nenhuma. E isso ninguém vai nos impedir, isso ninguém vai nos proibir, decreto nenhum vai fazer a gente deixar de sonhar. Uau! Nenhum decreto vai deixar você de sonhar. Uau! Nós podemos continuar sonhando,
Nós podemos continuar sonhando com uma multidão de salvos. Nós podemos continuar sonhando com tua família alcançada. Nós podemos continuar sonhando com milagres, com reconstrução de famílias, reconstrução dos filhos aos pais, pais aos filhos. Podemos sonhar com a reconstrução de uma igreja poderosa. Podemos sonhar com a reconstrução de uma cidade salva e alcançada pelo Senhor Jesus. Podemos sonhar com a reconstrução de todo esse litoral, servindo a Deus a ponto de não ter locais que comporte o tamanho da igreja e nós temos que ir para a rua de tão grande que não será mais conhecido como a cidade do carnaval. Aquela multidão será a multidão de salvos que vão louvar e adorar a Deus. Aleluia! Uau, você crê nisso? Não existe decreto que pode parar a gente de sonhar. Só que para reconstruir é preciso sonhar. É ter um alvo na vida. Filipenses capítulo 3, versículo 14, fala que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que investir com sabedoria aquilo que nós temos. Pastor, o que nós temos? A vida! Uau! Nós temos o dia de hoje que o Senhor nos deu. É se inspirar constantemente com o prêmio final. Essa tem que ser minha inspiração. Estar com Deus e andar com Deus. Querido, sonhar e objetivar o meu referencial. E nesta terça-feira profética é isso que Deus quer reconstruir. Reconstruir as nossas vidas para voltar a sonhar. E Jesus é um grande referencial para os nossos sonhos. O que Jesus sonhava? Será que Jesus sonhava com bens desse mundo? Será que Jesus sonhava com dinheiro? Será que Jesus sonhava com status? Vamos descobrir isso hoje? Será que Jesus sonhava? Porque para nós participarmos da herança nos céus, nós temos que aprender a reconstruir. E Jesus é o maior reconstrutor de sonhos. Uau! A questão está na qualidade daquilo que eu sonho. Eu não estou falando para você, querido, depois que você come um barreado e você sonha, isso é pesadelo. Depois que você come, vai deitar. Aí você pode ter um pesadelo, isso sim. Não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando em sonho espiritual. Nós devemos sonhar os sonhos do coração de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é uma terça-feira profética. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Atos capítulo 2, versículo 17 também. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. Querido, nós estamos vivendo os últimos dias. Esse é um versículo para nós hoje. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Receba aí na sua casa uma porção poderosa de Deus para você nessa noite. Nós devemos participar dos sonhos de Deus. Só que o sonho do coração de Deus, ele é desafiador. O sonho do coração de Deus, ele é desafiador para nós. Ele chega a nos amedrontar, ele mexe conosco. O sonho é aquilo que está fora da sua capacidade. Ele é desafiador. Porque se o sonho não quebrar velhas estruturas, não quebrar paradigmas, ele não é sonho. O sonho é aquele que quebra as velhas estruturas. Olha só aqui. Olha que mudança tremenda nessa terça-feira profética. Quem poderia imaginar que nós estaremos atingindo hoje aí quantas e quantos lares que a palavra do Senhor está entrando? Querido, o sonho, ele deve ser perseguido. O sonho, para conquistar, nós devemos perseguir. No que você tem sonhado no meio disso tudo? Dessa situação que nós estamos vivendo? Os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Uau! No que você tem gastado o seu tempo? Pastor, mas por que sonhar? Para experimentar as vitórias de Deus para a nossa vida. Para darmos seguimentos aos projetos de Deus. Porque se nós não tivermos convicção dos nossos sonhos, no final, nós vamos desistir. Se nós tivermos convicção daquilo que Deus tem para nós, no final a gente vai acabar desistindo. E vamos nos frustrar, e nós vamos acabar transferindo para outros aquilo que Deus tinha para nós. Pense comigo. Moisés desistiu? Responda aí na sua casa, Moisés desistiu? Não.
Responda comigo, Moisés desistiu? Não. E Josué desistiu? Responda. Não, Josué não desistiu. E Eliseu desistiu? Não, responda aí, não desistiu. E o apóstolo Pedro desistiu? Aquele que traiu Jesus desistiu? Não desistiu. E o apóstolo Paulo desistiu? Não desistiu. Não desistiu. E Severino Azevedo desistiu? Pastor, não conheço Severino Azevedo. Sabe por que você não conhece? Porque os que desistem, a gente não se lembra deles. Uau! Nós não nos lembramos daqueles que desistem. Billy Graham desistiu? Não, pastor. Você se lembra dele. Mas o Severino você não se lembra. Porque ele desistiu. Por que ele desistiu? Para superarmos os nossos limites, para reconstruir, nós não podemos desistir disso. Isaías capítulo 32, versículo 8, fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres. O nobre projeta as coisas nobres. Mas como nós poderemos sonhar? A primeira coisa que você tem que entender, você tem que saber, sendo livres. Um verdadeiro sonhador, ele tem a alma livre. Pastor, o que isso quer dizer? Que não está mais escravizado com o passado. Tem pessoas escravizadas com o passado. Jesus já te libertou. Jesus já levou na cruz os nossos pecados. Jesus já levou sobre ele a nossa iniquidade. Mas mesmo assim, eu fico preso no passado. Ei, Jesus já te perdoou naquela cruz. Por isso que você deixou de sonhar. Por isso você deixou de sonhar, porque você está escravizado no passado. O verdadeiro sonhador tem uma alma livre. Como eu posso voltar a sonhar? Sendo curado. Para alguém ter alma livre, precisa ser curado. Sendo determinado. Para me reconstruir os sonhos de Deus na minha vida, eu preciso ser determinado. Nós não podemos desistir. Não é um vírus que vai parar a igreja. Nós não podemos parar de lutar. Você não pode parar de sonhar com a tua família. Você não pode parar de sonhar com a tua casa toda alcançada. Você não pode parar de sonhar com o teu marido salvo, com a tua esposa salva, com os teus filhos voltando para a casa do Senhor. Você não pode parar de sonhar de você um dia estar ministrando aqui. Você não pode parar de sonhar de um dia liderar uma célula. Você não pode parar de sonhar um dia você ministrar no encontro. Mesmo que as circunstâncias estejam assim, as circunstâncias falam o contrário. Você vai andando, semeando e chorando, mas você vai voltar com júbilo. Uau! Como diz o Salmo 126. Mas você tem que entender que o inimigo da nossa alma, lá em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O inimigo vai se levantar contra os nossos sonhos. E nós lutamos contra o invisível, um inimigo invisível, mas ele é real, ele é de verdade, o diabo é verdadeiro. Satanás é o nosso maior adversário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, os quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória de Cristo. Ele cegou o entendimento daqueles que não creem. É interessante você entender e saber disso. Tem que saber disso. Efésios também. Quero ler com você aqui Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2:2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O inimigo vai se levantar para que os nossos sonhos não se realizem. Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Porque cada dia, querido, vivendo nessa terra é um novo desafio. Ainda mais agora naquilo que nós estamos vivendo, persiga os sonhos que Deus tem colocado no seu coração.
Olha quantas promessas de Deus nós temos para esta igreja. Quantas promessas de Deus tem para você. Quantas promessas de Deus tem feito aqui. Um tsunami do avivamento que vai varrer esse litoral. E nós não podemos desistir nunca. Repita aí comigo na sua casa, eu tenho a promessa. Está sobre mim a promessa. Repita aí, está sobre mim uma promessa. Não desista. Não pare agora. Agora muitos vão se levantar, movidos pelo inimigo, para enterrar, sepultar os sonhos. A inveja, obras da carne, a ira, porque não sonham. Uma coisa eu quero dizer para você, nessa terça-feira profética, quando nós deixamos de sonhar, nós morremos. Quantas pessoas que nós encontramos por aí na rua, quantas pessoas, verdadeiros zumbis, mortos vivos. Mortos vivos. Sabe por quê? Porque não tem uma expectativa de vida. Não tem uma expectativa de vida. São verdadeiros defuntos ambulantes. Ei, em nome de Jesus, o Senhor está te tirando da cova da depressão, nessa terça-feira profética, te colocando de pé. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Que a visão de Deus, os sonhos de Deus, eles operam no sobrenatural. É no mover sobrenatural de Deus. Querido, eu quero ser profeta do Senhor nessa noite aqui. Deus nos levará a lugares altos. Para isso eu preciso manter os meus sonhos de pé, independente das circunstâncias. Os maiores líderes do mundo morreram quando eles deixaram de sonhar. Não é quando eles foram a óbito. E um grande problema que às vezes nós temos enfrentado é quando as pessoas, eu já liderei uma célula, eu já consegui, já conquistei, já chegou, já fiz minha parte, né? Já fiz minha parte. Querido, aí começa a morrer. Deixa de ouvir a palavra. Quem te disse que era só isso? Quem te disse que era só para liderar uma célula? Quem te disse que era só para ganhar a tua família? Não! Ei! Não, você faz parte de um grande projeto de Deus para a salvação de todos aqueles que estão próximos de você. Nós devemos aprender a sonhar com aquilo que Deus sonha. Uau! Devemos aprender a sonhar aquilo que Deus sonha. Eu tenho algo para dizer para você nessa terça-feira profética. Deus sonhou com você. Deus sonhou conosco. Pastor, Deus sonha? Nós somos frutos do coração de Deus. Nós somos frutos do coração de Deus. E o desejo de Deus é nos encher com a glória dele. 1 João, isso aqui é bem interessante, quero compartilhar com você. 1 João capítulo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que está escrito, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Uau! Ei, é você. Bata no peito aí e fala, eu sou filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Uau, que coisa tremenda esse texto. Que coisa poderosa esse texto. Olha só, querido, eu quero que você entenda isso, que o desejo de Deus é encher toda a terra com a glória dele. Também eu quero aproveitar e ler aqui para você, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Pastor, isso vai demorar demais, eu não sei se eu vou ver isso, eu não sei se eu aguento essa pandemia. Olha só que Pedro, que não desistiu, ele não desistiu, por isso que nós lembramos dele. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a achem tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Uau! Deus não se atrasa. E o desejo de Deus é que todos que se arrependam. Só que para tomar esta terra, Deus escolheu homens e mulheres, como eu e você,
e deu sobre nós essa incumbência. Exatamente. Para nós vivemos os sonhos de Deus, para tomarmos a cidade, para conquistar uma cidade, nós precisamos ser unidos em Cristo. Nós precisamos ser um só. Ei, você que um dia sonhou, está longe, volta correndo para a casa do papai, vamos sonhar junto. Nós somos o resultado de uma escolha feita por Deus e Deus não erra. Querido, eu quero que você entenda isso. Nós somos uma igreja em célula, temos discipulado. E é Jesus quem escolhe os nossos discípulos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como vejo o homem, eu vejo o coração. O Salmo também, 135, versículo 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu tesouro particular. João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi, ei, você é um escolhido de Deus, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Uau, coisa tremenda! Deus nos ensina isso, a ir e fazer discípulos com qualidade. Eu quero dizer algo para você nessa terça-feira profética, está ardendo no meu coração. Deus te chama para você gerar sonhadores. Uau! Deus chamou você para você gerar sonhadores junto com Ele. Olha que coisa tremenda, querido. E um sonhador verdadeiro, ele consegue projetar no coração do outro o mesmo nível do seu sonho. Nós somos sonhadores. Eu e a pastora Conceição, nós somos sonhadores. Nós sonhamos com uma cidade transformada pelo poder de Deus. Nós sonhamos com um litoral vibrante, um litoral de homens e mulheres poderosos na unção do Espírito. Nós sonhamos com um litoral, querido, que as pessoas vão descer a serra e já vão sentir a presença de Deus aqui. Fala assim, está acontecendo alguma coisa nesse litoral. Nós precisamos lá ver o que acontece aqui, porque os sonhos de Deus, eles têm interesse coletivo. O sonho do homem é um sonho particular, mas o sonho de Deus é um sonho coletivo. Os sonhos de Deus tem, quer dizer mais, os sonhos de Deus têm a medida certa que cabe em você. Os sonhos de Deus têm a medida certa que cabe dentro de cada um de nós. Reconstrua os sonhos de Deus nos seus discípulos. E talvez você está aí, você deixou de sonhar há muito tempo. Seja um restaurador. O Senhor ungirá os teus olhos nessa terça-feira. O Senhor ungirá a sua mente e o seu coração para você sonhar os sonhos de Deus e para multiplicar este sonho no coração de outras pessoas, porque Jesus veio cumprir os sonhos de Deus. Uau! Sabia disso, que Jesus veio cumprir os sonhos de Deus? Mas o que significa, assim, pastor? Reconstruir para sonhar. Querido, nós temos que ser curados antes de mais nada. Eu quero que você entenda que nós temos que voltar, os sonhos que Jesus tinha. Ele tinha, o projeto dele, o sonho era voltar para o Pai. Ele veio nos devolver ao Pai. Olha o sonho de Jesus, ele veio nos devolver ao Pai. Ele veio fazer com que você olhasse novamente para o Pai, porque o referencial é o Pai Celestial. E é interessante, nós temos que imitar o Pai. Os filhos, eles copiam os pais. Os filhos copiam os pais. Mandaram uma fotinha para mim de uma pessoa, de um senhor, né? Ele estava ajoelhado na beira da cama orando e a criancinha ali por volta uns 2 anos de idade ajoelhando também do lado dele. Os filhos imitam os seus pais. Mas nós temos que entender isso. Nós temos que ter intimidade com esse Pai que é glorioso, nós temos que ter acesso e confiança nele. Só que o problema é que nós somos afastados do Pai pelo pecado. O pecado nos afastou dele, o pecado continua nos afastando dele, e nós temos que nos arrepender, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E muitas vezes nós não aprendemos muito bem o que é a figura de um pai, Nós não assimilamos a ideia ainda, e é isso que o Espírito Santo está dizendo muito forte ao meu coração nesse tempo de pandemia. Nós não assimilamos ainda a ideia de sermos a paternidade espiritual, a maternidade espiritual. Ei, Deus está te chamando você para ser um pai e uma mãe espiritual. Você vai gerar filhos espirituais. Uau! O problema é que a gente não entende muito isso. E eu quero que você lembre, pastor, você nem falou do texto ainda, é verdade. Porque José foi afastado do pai, mas foi os irmãos que afastaram ele. Está lá em Gênesis capítulo 37. José foi afastado do pai, mas os irmãos fizeram isso.
O filho pródigo, não quero entrar aqui no mérito, mas ele também foi afastado do pai pelo mundo. O mundo afastou o filho pródigo do pai. E a verdadeira imagem do pai, às vezes foi afastada pelos nossos pais terrenos. Depois, se der tempo, eu falo sobre isso. Jesus veio nos mostrar o Pai. Ele disse, olha o que Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho mostra o Pai. E nós só teremos sucesso, só começaremos a viver os sonhos de Deus no discipulado, se nós conseguirmos multiplicar e tivermos um coração de Pai. Um coração de Pai. Abraão, ele foi chamado de pai exaltado, gosto muito desse texto, apontando para o seu coração, o pai exaltado, mostrando que ele tinha qualidades de um bom pai. Por isso ele foi chamado naquele processo, aquela multiplicação tremenda. Ei, essa terça-feira eu quero profetizar sobre você aqui algo tremendo. Querido, os nossos discípulos, os seus discípulos serão parecidos com você. Como que está a sua vida aí? É isso mesmo. Os nossos discípulos vão se parecer conosco, porque nós temos que nos parecer com o Pai. Está me entendendo? Jesus representa a figura de um pai. Mas muitas vezes o teu pai terreno, né? Como você vai crer num pai que você não vê, se o pai que você vê foi um alcoólatra, espancava sua mãe, espancava seus irmãos, espancava você? Como crer num pai que você não vê, se o pai que você via adulterava, traía sua mãe, pegava o dinheiro que ele ganhava, gastava aí nos bares com prostituta e deixava você passar fome? Então você tem dificuldade de crer nesse pai que você não vê. Porque o pai que você via, talvez você foi abandonado por ele, você nem conhece ele. Foi abandonado, abandonada. Como crer nesse pai? Se o pai que você via só te causou dores, se o pai que você via só te causou decepções, se o pai que você via só te magoou, só te feriu, era grosso, tratava você asperamente, nunca te dava nada, como crer nesse pai? Aí Jesus fala, ei, vinde a mim, eu sou esse pai. Eu e o Pai somos um. Uau! Você que está numa célula, preste atenção nisso. A nossa célula é uma família. Muitas vezes a gente não percebe que muitas vezes nós somos igual aquela massinha que as crianças usam aí. Sabe aquelas massinhas para modelar? Só que naquelas massinhas para modelar, fica digital de quem modelou. Pode observar. Naquela argila, né? Fica as digitais de quem modelou. As pessoas ficam tocadas na sua alma por coisas que aconteceram com ela, pela opressão que viveram. E opressão significa apertar, apertar. A nossa geração está oprimida por esse vírus maldito, oprimida pelo diabo. Como se oprime? Apertando, apertando. A alma do povo está doendo, chorando. E palavras têm sido liberadas para destruir. Agora acabou tudo. Nós estamos vendo noticiários, ninguém aqui é inocente. Nós sabemos que a situação está difícil. Mas nós temos algo poderoso, nós temos a esperança com Jesus Cristo. Muitas informações que nós recebemos muitas vezes nos ferem as nossas almas, mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Pai quer reconstruir você nessa noite. Uau! Reconstruir para sonhar. Nós precisamos retornar ao Pai para podermos sonhar novamente. Você precisa retornar para o Pai para voltar a sonhar. E muitas vezes nós recebemos muitas informações que nos assustaram e fez a nossa alma enferma. E com isso, muitas vezes nós perdemos o nosso referencial e damos legalidade, não conseguimos ser reconstruídos. Ei, pai, estou falando com você. Você não deve matar o sonho dos seus filhos.
Pai, você não deve matar os sonhos de seus filhos. Ei, você que lidera uma célula, você não deve matar os sonhos dos seus discípulos. É muito difícil. Não existe nada melhor do que trabalhar com vidas. Não existe nada. A Bíblia fala que quem ganha almas é sábio. Mas muitas vezes na infância a gente foi apodado, cortado, e passamos uma vida inteira assim, não vai dar certo, isso não vai funcionar, você é um derrotado, e você vem para a casa do Senhor, na casa onde é reconstruída todas as coisas, achando que não vai. Porque quando a gente perde o referencial lá da nossa casa, nós não encontramos mais, nós ficamos meio perdidos. Ei, sabe o que Jesus fala? Jesus para, Mateus 11, 28. Vinde a mim. Ei, vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Deus quer reconstruir você, sonhador, nessa noite. Por que Jesus se tornou o Senhor e o Pai da glória? Por que Jesus se tornou o Pai da glória? Porque ele não tinha problema com o Pai. Nós nos relacionamos bem com todos. Voltando ao texto que você achou que tinha esquecido dele, nosso tempo está correndo, não vai dar tempo, mas tinha muita coisa para ministrar para você nessa noite. Mas José sonhou, foi jogado numa cova, uma cisterna, uma fossa, um poço seco. Ele sonhou e lá ele ouve o barulho de moedas, quando ele foi vendido, 20 moedas de prata. Ele ouve o barulho lá embaixo, o que será que estão fazendo? Que barulho é esse aí? Ele é tirado, ele é acorrentado, as mãos e os pés, é levado como escravo pelos midianitas lá no Egito. Ele é vendido nu, colocam ele nu, colocam o preço pintado como se uma espécie de uma tinta vermelha em praça pública. Olha a vergonha, a exposição. Depois, para piorar, mentiram dele e ele é jogado numa prisão, fica lá na prisão. Talvez lá na prisão ele estava pensando assim: por que eu fui sonhar? Por que eu fui sonhar? Quantas pessoas que eu estou falando nessa terça-feira profética, talvez vendo uma imagem como essa e pensando assim: por que eu fui sonhar com a minha família salva? Por que eu fui sonhar em ser um líder de célula? Por que eu fui sonhar em um dia fazer parte de um ministério? Por que eu fui sonhar em um dia pregar no encontro? Por que eu fui sonhar um dia em pastorear uma igreja? Por que eu fui sonhar um dia em ser um grande empresário e abençoar muitas vidas? Por que eu fui sonhar? E lá na prisão, eu creio que isso passou na cabeça de José. Mas ele foi colocado por um mover sobrenatural de Deus como o segundo homem do Egito. Uau! Ele traz sua família de volta. E o que me impressiona, li esse texto já centenas de vezes, impressiona como ele manda trazer sua família de volta e ele vai e dá um abraço no pai. Uau! Você está me entendendo o que está acontecendo nessa terça-feira profética? Ele vai e dá um abraço no pai. Israel se restaura com o pai. E nessa terça-feira profética, quero dizer para você que eu sei que muitos dos seus sonhos parece ter conduzido você a uma cova, a um buraco. Muitos dos teus sonhos podem ter afastado você da tua família, do seu pai. Mas Deus quer reconstruir uma grande característica em você nessa noite. De sonhador e sonhadora. E eu quero desafiar você a voltar a sonhar em ser um pai e mãe
de multidões. Uau! Isso é o que Deus sonhou para você. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. E nesta noite estou aqui como profeta de Deus sobre a sua vida, para dizer para você que os sonhos de Deus não morreram para você. Você pode ter sepultado eles, mas Deus quer reconstruir nessa noite. E eu quero, antes de orar com você, eu quero repetir aquele texto de Pedro. Eu quero repetir, ler novamente aquele texto com você, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Uau! Ainda que alguns a achem demorada ou achem tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo, preste atenção nisso, não querendo que alguns se percam. Isso não é isso que Deus quer, senão que todos venham a arrepender-se. Como que você está nessa terça-feira? Pastor, eu estou andando, semeando, chorando. Então tem uma boa notícia para você. Você vai voltar com júbilo, colhendo. E eu quero desafiar você. E vou te ter a liberdade de chamar assim de meu filho e minha filha. Vamos voltar a sonhar os sonhos de Deus. Vamos voltar a sonhar em participar de uma grande, poderosa igreja em células nesse litoral. Vamos voltar a sonhar com tua família alcançada e salva. Vamos voltar a sonhar com essa cidade sendo abalada pelo poder de Deus. Vamos voltar a sonhar e não comportar as pessoas nesse lugar aqui para uma reunião de oração. O que você acha disso? Isso é o que Deus sonha. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Eu quero liberar esta palavra de reconstrução para você nessa terça-feira. Se você puder aí fechar os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está tocando em você. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo à tona sonhos que você abandonou. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, de maneira gloriosa nesta noite, está movendo, está agitando. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo coisas com você, aí dentro do seu coração, dentro do seu íntimo. Você que pensou assim, por que eu fui sonhar? Sabe por que você sonhou? Porque o Pai sonhou com você primeiro. Quero orar contigo. Feche teus olhos se você puder. Se acalme aí. Porque nesta noite, Deus fará coisas tremendas ainda na sua vida. Eu quero orar por você. Santo Espírito, de acordo com a tua palavra em Gênesis capítulo 37, Senhor, nós estamos aqui para profetizar pais e mães espirituais. Se um dia nós abandonamos os sonhos que o Senhor tinha colocado no nosso coração, se um dia nós abandonamos o sonho de participar de uma célula, se um dia nós abandonamos o sonho de liderar uma célula, se um dia nós abandonamos o sonho de participar de um ministério, se um dia nós abandonamos o sonho, Deus, de até mesmo de pastorear, se um dia nós abandonamos o sonho de participar de um avivamento, se um dia nós abandonamos o sonho de ver nossa família salva, se um dia nós abandonamos o sonho, Senhor, de ser um homem e uma mulher de sucesso, em nome de Jesus, reavive isso, Deus, reavive isso no coração desse homem, reavive isso no coração dessa mulher, e eu quero profetizar em nome de Jesus, você vai ser um pai de multidões, uma mãe de multidões, de você nascerão líderes e líderes para abalar esta nação, em nome de Jesus. Deus, eu quero continuar orando agora, por pessoas que tiveram um relacionamento difícil com seu pai. Quero orar por pessoas assim. Teu pai nem existe mais, mas você teve uma infância muito difícil. Você ouviu muita coisa que feriu o teu coração. Quantas coisas te magoou. Quantas vezes você queria apenas receber um abraço do pai, mas você via ele apenas chegando embriagado. Talvez você nem via ele chegar em casa, porque ele ficava à noite nos bares, na vida. Quantas vezes você só queria dar um abraço no papai, mas ele não chegava em casa, ou ele te abandonou, e você viu, talvez ele espancando a mãe, talvez você viu ele saindo de noite, e ele discutindo com sua mãe, ele indo embora.
Meu Deus, quantas vidas tem assim? Quantas vidas, Senhor, que não tiveram a figura do Pai terreno? Mas existe um Pai celestial que ama você. Existe um Pai celestial que quer passar o bálsamo da cura na sua alma. Existe um Pai celestial que continua sonhando com você e falando assim: filhinho, filhinha, eu te amo. Eu me importo com você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uau! Estou empolgada que o nosso tempo aqui não permite, não tem muito. O Espírito Santo tem colocado muito mais coisas para ministrar a sua vida. Nós somos uma igreja em célula, através de relacionamentos saudáveis. Vai estar passando aqui, não sei se aqui ou aqui, o Pix, se você quiser fazer uma oferta ou enviar o teu dízimo, pode ser através do Pix aí, né? O endereço é a Rua Dr. Bruno 199. Nós somos uma igreja em células que se reúne uma vez por semana para compartilharmos a palavra de Deus. Pequenos grupos, queridos, que se reúnem e nós cremos nisso. E eu quero convidar você a participar de uma célula, eu quero convidar você a se integrar. Vai passar o WhatsApp também da igreja aí, mesmo depois do vídeo, o WhatsApp da igreja. Entre em contato conosco, será uma alegria poder ouvir você, compartilhar com você. Pode mandar mensagem conosco. Se essa palavra foi boa para você, compartilhe ela com alguém. Dá um like aí, que é muito importante para nós lá no YouTube. Dá um like aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, uau! Corre lá, se inscreva, né? Nós vamos e ative as notificações para você receber os vídeos novos do nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça. E aí, eu estou sonhando com você. Que você vai ser um pai e mãe de multidões. Uau! Grande abraço, fica na paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.